Iniciamos ao vivo mais um programa Dias Melhores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre regime de bens. As pessoas muitas vezes casam, separam e às vezes nem sabem em que regime de bens, o que significam os regimes de bens. E a convidada de hoje é a doutora Thaís Cecília dos Santos. Ela que é professora universitária, inclusive professora da USCS aqui em São Caetano. Boa noite, doutora, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Doutora, vamos falar um pouquinho sobre regime de bens. Na verdade, as pessoas nem sabem para que serve, né? Muita gente nem sabe para que serve, mas é muito importante. Lá na frente as pessoas veem o problema ou a complicação que é essa situação. Explica para a gente quais são os regimes de bens e mais ou menos como funciona. Dá uma pinceladinha para a gente. Bem, atualmente o nosso Código Civil contempla 4 tipos de regime de bens. Nós temos o regime de bens da comunhão parcial, da comunhão universal, nós temos a separação de bens e participação final nos aquestos. Vou falar um pouquinho de cada um deles, algumas noções. O regime de comunhão parcial de bens é o regime legal, ou seja, é aquele regime de bens que as pessoas se casam quando não escolherem nenhum regime. Então, se elas, ninguém informar a essas pessoas o que elas devem fazer, quais os tipos de regime de bens que existem, então elas vão acabar se casando no regime da comunhão parcial. Casou é regime de bens comunhão parcial. Da comunhão parcial, mas elas podem escolher e aí sim elas escolhem um dos outros regimes, desses que eu vou explicar, ou ainda criar um regime novo, ou misturar regras dos outros regimes. A liberdade é quase que total na hora da escolha do regime de bens do seu casamento. Mas se você não tiver escolhido, então vai casar no regime da comunhão parcial de bens. E o que diz esse regime? Basicamente, tudo que os cônjuges possuíam antes de se casarem é de cada um. E o que eles adquirirem a partir do casamento deve ser dividido entre os dois. Pertence 50% para cada um. Basicamente isso. Já no regime de comunhão universal, isso também acontece. Só que na comunhão universal existem alguns bens que entram na comunhão que não entrariam na comunhão se no caso do regime de comunhão parcial. Então, por exemplo, quando você herda bens, você recebe por sucessão, né? Certo. O seu pai faleceu e você herdou uma casa dele. Se você é casado na comunhão parcial de bens, esses bens são seus. Certo. Não entram na comunhão. Mas se você é casado na comunhão universal de bens, esses bens entram na comunhão. E os bens adquiridos antes do casamento de cada um também integra a comunhão dos dois? A princípio não, mas depois integraria, porque esses bens eles acabam sendo comprados, troca, vende um, compra outro. Às vezes numa casa você faz uma reforma e aí os dois contribuem com as suas atividades profissionais, às vezes, na reforma. Então, isso acaba virando uma mistura. Então, a grande diferença mesmo prática que a gente vê no dia a dia da maioria das pessoas do Brasil é essa do direito sucessório, né? Quem herda alguma coisa casado no regime da comunhão parcial, esses bens são só daquele cônjuge. E quem é casado na comunhão universal, esses bens herdados se comunicam, ou seja, pertencem aos dois, né? Nós temos ainda o regime da separação de bens. Esse é um regime em que as partes têm uma total liberdade, elas podem adquirir bens, administrar os seus próprios bens e cada um tem os seus bens, o seu patrimônio, o seu provento, seus proventos, né? E eles têm uma liberdade maior. Então esse é o regime da separação de bens. Agora deixa eu fazer uma pergunta na questão da separação. Pode ser que eu esteja errado, mas parece que existe um entendimento no Supremo de que mesmo na separação de bens, os bens na constância da relação, do casamento ou da união estável, eles podem integrar, se ficar comprovado que os dois participaram para a aquisição daquele bem. Sim, existe um entendimento. A ideia é que isso são situações bem específicas, né? A gente tenta evitar uma coisa que a gente chama de enriquecimento ilícito, né? Porque seria ilícito que um dos cônjuges, somente, se só ele, sozinho, contribuiu no regime da separação de bens, isso é uma coisa, mas às vezes os bens estão no nome de uma pessoa só, mas
mas a outra, o também outro cônjuge contribuiu, e às vezes até contribuiu muito mais para a mantença daquele bem, para a aquisição daquele bem. Então, a ideia seria evitar o enriquecimento ilícito. Lógico, isso é um posicionamento jurisprudencial, isso é uma interpretação de casos específicos, né? E pode acontecer sim, exatamente isso que você comentou. Desculpa insistir nessa situação, porque para mim é um tema é muito interessante, eu gosto dessa matéria. Existe também, ou pelo menos eu já vi alguns julgados também, no sentido de que mesmo que o casal tem o homem e a mulher ela cuida da casa, o homem ele é quem trabalha, regime da separação de bens. Ele trabalhando, quem adquire os bens praticamente é só ele quem adquire os bens. Só que eu já vi entendimento também no sentido de que, olha, ela trabalhando em casa, ela colaborou para que você tivesse condições de adquirir aqueles bens. Então ela também teria direito a isso. É isso mesmo. Quando a família tradicional, né, ela é composta assim, o marido sai, vai trabalhar fora e a mulher fica em casa cuidando da casa e dos filhos. Isso ainda existe bastante, embora a gente tenha visto uma modificação muito grande na estrutura familiar no Brasil. Mas, em geral, essa mulher que ficou em casa não significa que ela não colaborou financeiramente, inclusive. Porque, como ela estava em casa, ela estava administrando a casa, e isso é um trabalho que demanda tempo, e muitas pessoas, inclusive conforme o padrão de vida, tem uma pessoa específica, uma governanta, às vezes, para fazer esse trabalho. Ela cuidou dos filhos, e isso também custa caro, né? Experimente colocar essa criança num período integral para ver a diferença de peso no orçamento em relação à criança meio período na escola, ou contratar uma babá para ficar com essa criança. Então, é lógico que a contribuição é também financeira. E quando a pessoa está em casa, né, isso também, a administração da casa funciona melhor quando um dos donos da casa está lá, né? Ou o marido ou a mulher, que é mais tradicionalmente a mulher. Porque ela consegue gerenciar melhor todos os produtos, tudo aquilo que entra, tudo aquilo que sai. Existe aqui uma coisa que chama economia doméstica, que é justamente, essa é a função da maioria das mulheres e é uma economia mesmo. Então, ela colabora sim, inclusive financeiramente, mesmo que ela não tenha um rendimento pelo trabalho. Entendi, né? E isso acaba acontecendo sim, em todos os regimes de bens, às vezes até no da separação de bens. É verdade, destrinchamos esse regime de bens. Esse regime. Agora falta um. Falta o regime da participação final nos aquestos. Esse é um regime novo por quê? Porque nós estamos falando de um código de 2002, que entrou em vigor em 2003, é um regime que não existia no Código de 1916, então é um regime interessante, por quê? Porque durante o regime de bens, durante o casamento, esse regime funciona como se fosse uma separação de bens, no sentido de que cada um dos cônjuges tem seu patrimônio particular, administra esse patrimônio sozinho. Você pode, quando faz o pacto antinupcial, que é o contrato onde você escolhe o regime de bens, chama pacto antinupcial. Quando você faz o pacto escolhendo o regime de participação final nos aquestos, você pode inclusive escrever ali no pacto que você vai deixar livre, não só a livre administração daqueles bens, mas também a livre disposição dos bens, ou seja, até mesmo os bens imóveis poderiam ser vendidos pelos cônjuges sem precisar da autorização do outro. Então você cria um regime em que você tem bastante liberdade durante o casamento. No término do casamento, pelo divórcio ou até mesmo pela sucessão, então você junta os aquestos. Certo. Você faz uma reunião de tudo que é um sistema muito contábil. Então você verifica o que cada cônjuge possuía antes de se casar. E agora que o casamento terminou, o que cada um possui? Aumentou, diminuiu? Esses são os aquestos, o que acrescentou, o que diminuiu nesse patrimônio, e a gente comunica esses aquestos. Então, esse é um regime que não é muito utilizado no Brasil, porque ele, como eu disse, por ele ser um regime que parece uma coisa contábil, você precisa de guardar documentos, você precisa comprovar, então e as pessoas não estão acostumadas a guardar nada.
né? Elas não guardam um extrato, elas não guardam um documento, às vezes nem do imóvel onde elas moram mesmo, elas não sabem onde está o contrato. E doutora, também assim, né? É que para nós advogados, isso tudo é muito comum, é normal. Optar por um regime de bens ou outro tal. Mas para as pessoas que vão casar, tá naquela alegria de um início de casamento ou de um casamento por vir. Então, falar em regime de bens nossa, mas como? Você está pensando já que vai se separar? Você já está pensando em dinheiro? Existem essas coisas. Então, as pessoas têm uma certa restrição em falar sobre o assunto. Mas a gente que é advogado, a gente sabe a importância disso. Por exemplo, a participação final nos aquestos é um contábil? É uma situação contábil? Mas o casamento não deixa de ser um contrato, não é? Para o direito, ele é visto como um contrato. Mas as pessoas não têm esse conhecimento, por isso diriam esse preconceito em estabelecer um regime e outro. Pelo menos é assim que eu vejo, não sei se é assim que a senhora pensa. Não, eu penso. Agora, a gente falou sobre o pacto antinupcial. A pessoa vai casar. De regra, comunhão parcial de bens. Como que é feito esse pacto antinupcial para você modificar o regime de bens? O pacto antinupcial é um contrato que você faz no cartório, perante o tabelião. E nesse pacto antinupcial, você coloca, além de disposições sobre regime de bens, você pode colocar o que você quiser, desde que não seja contrário à lei, contrário à ordem jurídica, etc. Então, você vai até o tabelião, você faz um contrato, o tabelião te orienta. O ideal é, lógico, que tenha um advogado orientando, porque vai orientar muito melhor. E aí o advogado vai explicar para você, olha, esses são os regimes de bens possíveis, você pode escolher entre eles ou criar um outro conforme a situação específica daquele casal. Você pode fazer o que a gente chama de doações antenupciais, um cônjuge doa bens para o outro para poder igualar o patrimônio deles ou não, ou beneficiar um, beneficiar o outro, enfim. Nossa, são muitas as possibilidades, mas isso varia, assim, é muito pessoal, né? Cada relacionamento vai ter uma solução melhor. Mas é uma situação simples, é ir no cartório e falar, olha, eu vim aqui porque eu quero fazer um pacto antinupcial. Isso. O cartorário já vai saber do que se trata. Provavelmente ele vai mandar você talvez ir no cartório de notas, mas o tabelião vai saber do que se trata, sim. Tá. Ele tem esse conhecimento, sim. Tá. Mas provavelmente ele vai dizer, talvez seja melhor o senhor consultar um advogado para se informar melhor, porque a função do tabelião é assinar um documento e dar a ele fé pública e não ficar orientando as pessoas, entendeu? Sim. Essa é a função do advogado. Né? É uma função diferente. Né? Entendi. Doutora, o programa é ao vivo e tem uma pergunta aqui é que eu sou muito curioso nesse assunto, então eu esqueço das perguntas das pessoas, mas vamos lá. É uma pergunta da Fabiana. Ela pergunta o seguinte: na separação total de bens, os efeitos são alcançados no caso de morte ou só divórcio? Não, isso é uma pergunta muito boa, porque as pessoas têm uma ideia assim, morreu, divorciou, acontece a mesma coisa. O término do casamento pelo divórcio gera um efeito, o término do casamento pela morte gera outro efeito, e esse efeito é do direito sucessório. Então, eu vou dar um exemplo. Uma separação de bens, que é justamente a pergunta que a nossa telespectadora Fabiana fez, quando você se divorcia da pessoa, a lei, o legislador, ele tenta analisar o que acontece no dia a dia na hora de fazer a lei. Então, quando você se divorcia de uma pessoa, o casamento não deu certo. Então, de que forma que termina isso? Bom, cada um pega suas coisas, cada um vai para o seu lado, vocês já viviam em separação de bens, então você tem esse bem, o marido tem esse, a esposa tem esse, pronto. Quando o casamento termina pela morte de um dos cônjuges, então a interpretação é outra, esse casamento deu certo. Eles estiveram juntos até o fim da vida. Então, o direito sucessório é um pouquinho mais benéfico. Ele dá algumas benesses que esse cônjuge, se fosse se divorciar, não teria. Mas ele permaneceu junto com o outro até a morte dele e ele tem alguns benefícios, né? Mas isso é uma questão do direito sucessório. Não termina da mesma forma. Os bens não são partilhados da mesma forma. Tá, existem regras diferentes. Diferentes. Tá diferentes. A gente vai a um rápido intervalo. Essa pergunta foi da Fabiana. Fabiana, se tiver mais dúvidas em relação a esse assunto, encaminha pra gente que a gente faz aqui pra doutora. Bom, a gente vai a um rápido intervalo e já volta.
As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Eu sou o Marcos Savoy, de olho na notícia e sem papas na língua, como sempre, repercutindo as decisões que interferem na vida de quem mora aqui na cidade de São Caetano ou então no ABC. Meu amigo, aqui é jornalismo em defesa do cidadão e principalmente sem rabo preso. Sabe por quê? Porque aqui a bagaça é sem limites. Para um bom cafezinho, tem hora. Para um bom papo, também. Acompanhado do que é destaque na política e na economia, em São Caetano e no ABC. Venha tomar um café com fatos com a gente e com nossos convidados. Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. A gente está falando um pouquinho sobre regime de bens. É a doutora Thaís Cecília dos Santos, ela que é professora da USCS aqui de São Caetano. Doutora, a gente estava falando um pouquinho do regime de bens e como as pessoas interpretam isso, das informações que as pessoas precisam ter. E muita gente hoje já é casada e aí pode se perguntar, mas e agora? Agora que eu conheço um pouquinho das leis, como é que eu posso fazer? Já foi? Eu casei e agora acabou? Existe a possibilidade de modificação do regime de bens? Sim, hoje em dia o regime de bens pode ser modificado durante a vigência do casamento. Essa também é uma possibilidade nova que foi introduzida pelo Código Civil de 2002 e apesar do código ser um código de 2002, muita gente fala, nossa, mas ela ainda fala que é novo? Nós estamos em 2015. Não, é muito novo, porque as pessoas não conhecem ainda. É impressionante o desconhecimento da lei que as pessoas têm e muitas vezes eu vejo perguntas em sala de aula de alunos que já estão no 4º ano do direito e que ainda têm noções do Código de 1916 na cabeça. Né? Então, é novo sim, é novo e muita gente não sabe. Que você pode se casar por um regime de bens e durante o casamento fazer uma modificação escolhendo um novo regime. Só que essa modificação, ela é feita perante o juiz, ou seja, você precisa contratar um advogado, você precisa pedir para o juiz, explicar para o juiz, olha, preciso mudar o regime de bens, por causa disso, você precisa justificar. E aí, se o juiz entender que é válida a justificativa dentro da lei, ele permite a mudança. Por exemplo, um casal que era casado no regime de comunhão universal de bens e quer construir uma empresa, uma sociedade juntos. A lei diz que eles não devem estar casados no regime de comunhão universal de bens para serem sócios um do outro. Então, eles vão formular para o juiz um pedido, vamos fazer a modificação do regime de bens para poder montar uma empresa, para poder abrir um negócio juntos, para sermos sócios, e aí, provavelmente, essa é uma justificativa válida para a mudança de regime de bens.
Tá, então é uma situação um pouco mais complexa do que quando do casamento. Isso. Na verdade, a lei, ela visa resguardar os credores, é isso? Ela visa resguardar, credores. são os terceiros, né, que são os que a gente chama de terceiros, são os credores, terceiros porque estão fora daquela relação entre os dois, né? Então, ela visa resguardar, sim, os credores, tanto que no pedido de modificação, um dos requisitos que a jurisprudência exige é a demonstração de que não haverá prejuízo aos terceiros, aos credores, mas também visa resguardar os cônjuges, um em relação ao outro, né? Porque às vezes, né? Um pressiona o outro. Um pressiona, o amor, a paixão, o casamento, um fica meio cego, o outro tenta se aproveitar. São situações que podem acontecer, sim, né? E aí a lei tenta proteger também um cônjuge em relação ao outro. Ah, interessante. Foi o que a gente falou antes, né? Antes do intervalo. A gente tem que tomar cuidado e se resguardar, é o que eu falo. É um contrato, queira ou não queira, existe uma relação amorosa, ok, mas também existe uma relação financeira, um contrato em si, que lá na frente isso pode ser visto de uma forma ou de outra. Uma questão também, doutora, a questão do regime de bens, só no casamento ou na união estável também? Então, na união estável assim, é um tema, nossa, super vasto, mas as pessoas vêm vivendo cada vez mais união estável, né? A união estável, primeiro, para que ela se caracterize, você não precisa ter papel nenhum, você não precisa de documento nenhum. Você pode começar a conviver com aquela pessoa, e aí a lei diz, a convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família. Família, homem e mulher vivendo em conjunto, já é uma família, não precisa ter filhos necessariamente para isso ser uma família. E mais, a lei não exige nem convivência sobre o mesmo teto para ser união estável. Portanto, as pessoas estão convivendo publicamente, são conhecidas por todos no meio social em que vivem, perante os amigos, os colegas de trabalho, os familiares. Ah, aquele é o marido dela, a esposa, né, dele. E com isso, eles vivem já uma união estável. Na união estável, então, se você não faz contrato nenhum, como é o que acontece com a maioria esmagadora das pessoas, vigoram as regras do regime da comunhão parcial de bens. E aí, então, parecido com o casamento, né? E se você fizer um contrato de união estável, bonitinho, que você registra no cartório e tal, você também, assim como no casamento, poderia escolher outras regras para serem aplicadas ao seu casamento. Eu queria só deixar claro um detalhe que eu acho muito importante com relação à união estável e regime de bens. As pessoas, às vezes, elas são casadas, o casamento não dá certo e uma delas sai de casa. Sai de casa e vai viver sua vida e, sabe, tá tão cheia daquilo que não procura advogado, não faz ação de divórcio, no papel ainda tá lá casado. Certo. A lei permite que essa pessoa que sai de casa, mas não tem mais convivência com o cônjuge, aliás, os dois, o que ficou na casa e o que saiu, podem constituir união estável com uma terceira pessoa. Só que neste caso, elas não fizeram a partilha dos bens, ou seja, quando a gente se divorcia, a gente partilha os bens. Certo. Então, como elas não fizeram a partilha de bens, essa união estável, ela vai ser regida pelas regras da separação de bens, para não dar uma confusão patrimonial, porque esse cônjuge que saiu de casa e agora é companheiro de uma terceira pessoa, tem bens para serem resolvidos, partilhados com aquela esposa que ficou em casa. Então, portanto, o regime que vai reger a união estável, nesse caso, é o regime da separação de bens. Ah, então é uma exceção à regra, digamos assim. E nesse sentido, tem até uma pergunta aqui agora do Gregory. Ele pergunta o seguinte: em quais situações é obrigatório o regime de separação de bens? Isso, o regime de separação de bens, ele é obrigatório em 3 hipóteses. Os maiores de 70 anos, se quiserem se casar, a lei determina que se casem no regime de separação de bens. Essa é uma hipótese extremamente criticada pela doutrina, pela jurisprudência inclusive, mas enfim, ela é muito criticada porque os maiores de 70 têm que se casar no regime de separação de bens. A lei está pressupondo que eles já não têm discernimento para escolher o que é bom para si, e nós estamos cada vez mais envelhecendo, nós estamos envelhecendo bem. A expectativa de vida aumenta e nós estamos com todas as faculdades mentais plenas. Então, só porque aos 70 anos eu vou me casar, eu preciso me casar na separação de bens, isso é muito discutível, mas é a lei. A princípio, quem tem 70 anos quer se casar, vai se casar no regime de separação de bens. E também quem
se casa infringindo uma das causas que a gente chama de causas suspensivas do casamento. Um exemplo é esse que eu disse, o divorciado que não fez a partilha de bens. Aliás, desculpe, o divorciado, ele fez o divórcio, Sim. só que ele não fez a partilha de bens. Então é possível você se divorciar, ou seja, acabar o casamento, mas vocês continuarem em condomínio, ou seja, os cônjuges não são mais cônjuges, mas são donos, os dois, daquela casa de praia, daquela empresa, daquele apartamento, eles não partilharam os bens. Sim. É possível Ou só isso. se separam de fato, né? Mas Cada um aí vai ele não pode se casar de novo. Que Ah, aí verdade, a tem pergunta razão. era sobre Tem quando razão. é que a separação de bens é impositiva para o casamento. Então, razão. nessa hipótese em que o divorciado que não faz a partilha de bens são as hipóteses mais importantes. E o viúvo que não faz a partilha de bens, ele pode se casar novamente, mas ele precisa partilhar os bens da sua esposa falecida. E aí, tem pessoas que vão dizer assim, mas a gente não tinha bens, nós não tínhamos nada. Às vezes é necessário fazer uma coisa que se chama inventário negativo. Ou seja, você faz um inventário dizendo, minha esposa faleceu e ela não deixou bens. E junta ali algumas provas, né, de que ela não Sim. tinha nenhum bem para ser partilhado. E aí sim o juiz, como se ele chancelasse, né, Homologa, isso, vai. homologa, né. E aí você pode casar no regime que você quiser. Porque senão você tem que casar na separação de bens porque você não fez partilha. Olha Você é só. um viúvo que não fez partilha de bens. A intenção é não dar confusão patrimonial de um casamento anterior que ainda não foi resolvida essa situação com um casamento novo. E também então são 3 hipóteses em que é obrigatório, a pergunta do Gregory, o regime de bens. Primeira hipótese dos maiores de 70 anos, segunda hipótese aqueles que se casam infringindo essa causa suspensiva, né, do casamento, as várias causas. E a terceira hipótese é aquele que se casa com suprimento judicial da idade. Nós podemos nos casar, em regra, a partir dos 16 anos de idade. Só que dos 16 aos 18, nós ainda não somos plenamente capazes. Nós dependemos dos nossos pais. Nós precisamos da autorização dos nossos pais, inclusive para que a gente possa se casar. E se os nossos pais não derem essa autorização, eu posso pedir para o juiz. Juiz, eu tenho 16 anos, minha namorada também, a gente se ama, nós queremos nos casar, nossos pais não autorizam. E aí você diz para o juiz, e isso justifica os seus motivos, o juiz vai provavelmente chamar esses pais, estuda um processo, para poder averiguar se a justificativa é válida ou não. E aí o juiz pode suprir a ausência da autorização dos pais, permitindo que esses menores se casem sem autorização dos pais. Tem que se casar no regime de separação de bens. Posteriormente ele pode modificar, né? Até poderia, embora essa é uma hipótese de regime legal, né? Então isso meio discutível. Quando os dois completar fizerem 18 anos, poderia. Você vai encontrar alguma resistência em relação a isso, com alguns juízes e tal, outros já acham válida essa hipótese. Poderia, sim. Eu sempre digo o seguinte, se não der certo, sabe o que você faz? Divorcie e casa de novo. Divorcie e casa de novo com o regime de bens que você quiser, com as regras que você quiser. É verdade. O que vale é a o pior tentativa, que pode né? acontecer. A questão é a tentativa, né, doutora? Doutora, o programa chegou ao fim, um papo muito legal, assunto muito interessante. Tem alguns segundinhos aí se quiser se despedir do nosso público. Eu quero agradecer muito a você, Daniel, pelo convite. Foi uma honra estar aqui. Muito obrigada pelas pessoas que fizeram as perguntas. Sempre que possível eu estarei aqui para esclarecer a todos. E boa noite a todos, então. Obrigado mais uma vez. Bom, esse foi o programa Dias Melhores de hoje. A entrevistada foi a doutora Thaís Cecília. A gente falou sobre regime de bens. Obrigado a todos, um abraço a todos que participaram aqui, mandaram perguntas e assistiram ao nosso programa. Até mais, um abraço.